Se o século XX matou as metanarrativas, o século XXI começou desmontando o ser humano. Na sessão anterior, vimos como o niilismo abriu espaço para ideologias totalitárias. Vimos como o medo da verdade forte gerou o pensamento frágil. Mas o relativismo não fica no plano acadêmico. Ele desce para o corpo. Ele desce para o sexo. Ele desce para a família. Quando a verdade deixa de ser objetiva, a moral deixa de ser normativa. Quando a transcendência desaparece, o indivíduo assume o trono. O problema não é apenas que Deus foi removido da esfera pública. O problema é que sem Deus, o próprio conceito de natureza humana começa a se dissolver. A crise agora não é mais apenas teológica, não é apenas política, é antropológica. Quem é o homem? O que é mulher? O que é família? Existe uma ordem moral objetiva ou apenas uma construção social? A revolução sexual não nasceu do nada. O feminismo radical não surge no vácuo. O colapso da estrutura familiar não é acidente histórico. Tudo isso é consequência lógica de séculos de erosão da verdade. Se o século XX expôs a falência das ideologias de salvação coletiva, o nosso tempo vive a explosão da salvação individual. Agora, não é o Estado que promete a redenção, é o self, é o eu. Bem-vindo à crise antropológica do Ocidente. A crise cultural que redefine o humano e a família não é um fenômeno isolado, mas o ápice das tendências seculares que começaram a desmantelar o paradigma das Civitas Dei no Ocidente. Essa desagregação encontra sua expressão mais imediata no relativismo, que atua como a premissa filosófica para a redefinição radical da moralidade. O processo de secularização, impulsionado pela autonomia da razão, o iluminismo, e pela violência política, a Revolução Francesa, culminou na constatação filosófica da morte de Deus, conforme diagnosticado por Nietzsche. O colapso da verdade absoluta, que era sustentada pela fé cristã, deixou um vácuo existencial ético. Esse niilismo forneceu o substrato intelectual para a emergência de ideologias totalitárias do século XX, mas também pavimentou o caminho para o ceticismo generalizado. As grandes guerras mundiais, ao exporem uma falência moral inédita da civilização ocidental autoproclamada cristã, enfraqueceram drasticamente a metanarrativa cristã como fundamento da ordem social. O trauma resultante validou a percepção de que a estrutura moral anterior era insustentável, reforçando a aceitação do secularismo como a resposta cultural ao fracasso da transcendência. O relativismo e a pós-verdade são consequência direta e intelectual dessa trajetória niilista e do colapso das ideologias seculares do século XX. O relativismo desqualifica a autoridade doutrinária da Igreja, transformando o dogma em mera opinião. Filósofos contemporâneos como Gianni Vattimo chegam a argumentar pelo pensiero debole, um pensamento frágil, defendendo que a própria fé, por ser fé no outro e não no conteúdo de uma proposição, é inerentemente relativista. A soberania moral, historicamente ancorada na revelação e na mediação eclesiástica, é assim transferida para a autonomia individual, seguindo o legado do iluminismo. O indivíduo torna-se o árbitro final da verdade, o que prepara a sociedade para rejeitar qualquer estrutura moral externa que limite os seus desejos e autonomia. O movimento cultural subsequente, particularmente a revolução sexual, pode ser interpretado como a internalização social da crítica nietzschiana ao ideal ascético cristão. Nietzsche atacava a moralidade cristã por negá-la ao corpo, à terra e os desejos. Para o filósofo, o ascetismo representava uma dor auto-infligida e o enfraquecimento do corpo para o benefício de uma alma-mente que ele não concebia, rejeitando a crença tradicional de oposição entre mente e corpo. A sociedade secular, ao internalizar essa crítica e remover o fundamento transcendente da moralidade, o relativismo, passou a afirmar irrestritamente o prazer e os desejos corporais. A revolução sexual é a manifestação cultural dessa negação do ascetismo. Contudo, essa libertação, ao operar em um vácuo ético, não conduziu à criação de novos valores fortes, o ideal nietzschiano do Übermensch, mas sim a uma nova subserviência hedonista. A busca pela autonomia total do corpo, desprovida de um propósito maior, acabou por expor o indivíduo ao controle da sociedade de consumo.
A revolução sexual, deflagrada a partir dos anos 60, constitui a expressão mais impactante do secularismo na esfera íntima, atuando como vetor que dissolveu as estruturas de significado da sexualidade humana. A revolução sexual nasceu de mudanças intelectuais massivas ao nível de visão de mundo. Ela rejeitou formalmente o controle moral eclesiástico e questionou a instituição do casamento monogâmico. O principal ponto de ruptura foi a destituição da sexualidade de seu significado procriativo e sacramental em favor de autonomia individual e do prazer. Esse movimento foi tecnologicamente catalisado pela invenção da pílula anticoncepcional e pela propagação do uso da camisinha. Culturalmente, aceitou-se a ideia de que o sexo e o ato de procriar filhos, a abertura à vida, eram entidades separadas. O sexo deixou de ser um tabu ligado à intimidade do lar para se tornar um produto de consumo, algo superestimulado e até mesmo comercializado. A onda crescente de exibicionismo e a ascensão da indústria pornográfica são manifestações diretas dessa descontextualização. A gênese da revolução sexual está profundamente ligada à filosofia da contracultura e ao marxismo psicanalítico. O filósofo alemão-americano Herbert Marcuse, em sua obra Eros e Civilização, foi crucial. Marcuse injetou na juventude do pós-guerra a ideia de que o sexo livre e a livre expressão da sexualidade constituíam uma arma política contra o sistema capitalista. Sua filosofia buscava libertação social e sexual pela superação do princípio de realidade atual para que o ser humano pudesse reencontrar o princípio de prazer. A perpetuação da família patriarcal monogâmica era vista como uma das principais consequências dessa repressão histórica. Outro impulsionador radical foi Wilhelm Reich, que em 1933 defendeu que a liberação sexual era o único caminho para a saúde sexual e que nenhuma reforma política teria êxito sem ela. Reich era radicalmente contra a monogamia e advogava por relacionamentos amorosos não orientados pela lei, mas por amor. Mais radicalmente, Reich defendia que as crianças deveriam ter o direito de se envolver em jogos sexuais com outras crianças e serem protegidas do domínio de seus pais, sendo criadas por comunidades estendidas para se libertarem das neuroses dos seus pais biológicos. Essa postura revela a natureza intrinsecamente antifamiliar e anti-institucional da revolução em sua origem intelectual. A análise da revolução sexual revela um paradoxo fundamental. Embora tenha sido promovida como um protesto libertário contra uma sociedade repressiva, a prometida liberdade sexual acabou sendo cooptada e transformada em um poderoso instrumento de controle social. O pensamento contemporâneo sobre Marcuse e Foucault sugere que a liberdade sexual foi submetida a um novo tipo de biopoder que opera através da utilização das necessidades e forças libidinais como instrumentos de cooptação na produção e no consumo. Em vez de alcançar a verdadeira liberdade, a satisfação dos desejos passa a ser regulada e dirigida pelo mercado e pela mídia, resultando em uma sociedade onde há uma crescente onda de exposição dos corpos para vender produtos. O avanço da pornografia e sexualização das crianças são sintomas claros de um sistema que manipula o sexo, provando que a autonomia íntima falhou em gerar liberdade genuína, produzindo ao invés disso uma nova forma de subserviência hedonista. O feminismo atua como um vetor cultural que, dialogando com o relativismo e a revolução sexual, questiona e desmantela as estruturas tradicionais de autoridade e gênero, essenciais para a transmissão da fé e da cultura. O feminismo desafia frontalmente a família tradicional cristã e as estruturas patriarcais. Desde a perspectiva de gênero e dos estudos feministas, critica-se a visão tradicional que define a mulher primariamente a partir de sua função de mãe. O secularismo utiliza essa crítica de gênero como uma ferramenta para desmantelar a estrutura familiar. Vertentes mais radicais, como o feminismo materialista, adotam uma postura que considera a família intrinsecamente repressiva. Há a declaração explícita de que não podemos ter um futuro feminista sem abolir a família. Tais visões, que antecipam utopias como o uso de barriga de aluguel, refletem o desejo de desvincular radicalmente a mulher de qualquer papel biológico ou social definido pela tradição, alinhando-se com a autonomia reprodutiva defendida pela revolução sexual.
O feminismo, historicamente, surgiu no mundo anglo-saxão como uma resposta à repressão real e à recusa em oferecer às mulheres um lugar de respeito na sociedade. É importante notar o contraste cultural. Sociedades percebidas como mais monótonas e frias, de tradição protestante, são contrastadas com os países católicos europeus, vistos como os mais românticos, sugerindo que a rigidez cultural protestante pré-liberal pode ter exacerbado a necessidade de libertação. A ascensão do liberalismo democrático forneceu os princípios para que mulheres buscassem aliviar a sua condição. No entanto, a natureza anti-hierárquica do liberalismo, ao invadir camadas mais fundamentais da sociedade, quebrou a distinção entre homem e mulher. O preço a pagar por essa inclusão foi paradoxalmente que as mulheres tiveram que se tornar como homens, especificamente homens liberais. Isso significa adotar um ethos individualista em detrimento do caráter de doação e coletividade frequentemente associado à maternidade. O feminismo radical, portanto, pode ser interpretado como a consequência secularizada e radicalizada do individualismo religioso que já estava presente na cultura protestante, é um legado do só escritura e do sacerdócio de todos os crentes. Esse individualismo levado à esfera do gênero mina a capacidade de constituição de uma autoridade doutrinária ou social coesa, acelerando a fragmentação da família. E veja bem, quando eu falo do protestantismo ou do catolicismo em si, eu não estou analisando a doutrina, eu estou analisando a consequência prática que uma forma de pensamento gerou. Diante dessa crise, a Igreja Católica reagiu defensivamente em alguns momentos, chegando a convocar uma cruzada contra os erros da modernidade. Contudo, vertentes teológicas feministas, tanto católicas quanto protestantes, influenciadas pela teologia da libertação, buscaram resgatar a autenticidade do igualitarismo radical do discipulado de Jesus. O desafio para a Igreja reside em retornar ao seu próprio igualitarismo original para defender a família cristã de forma eficaz, sem parecer ser uma instituição retrógrada. A crise da masculinidade não é apenas um sintoma passivo das mudanças culturais. Ele é um catalisador ativo que fragiliza o núcleo familiar e impulsiona a crise da natividade. Essa crise reflete a perda de propósito e a desconstrução do papel masculino tradicional. A sociedade ocidental testemunha o surgimento do homem desamparado, enfrentando uma crise de identidade de gênero e sexual. Os homens modernos, em muitos casos, substituíram a disciplina, a profundidade intelectual, o rezar, o ler, o escrever e a formação de grandes amizades pelo isolamento e pela inércia, muitas vezes vegetando em frente às telas. Há uma perda significativa no significado de disciplina e na capacidade dos homens se autodisciplinarem. Embora a testosterona possa fortalecer uma orientação naturalmente hierárquica e competitiva, a desconstrução cultural removeu o propósito ético ou social para essa energia inerente, resultando em desilusão e na canalização da energia masculina para a mediocridade. A crise é exacerbada por fatores comportamentais diretamente ligados à revolução sexual e à comercialização do prazer. O avanço da pornografia é identificado como um elemento que prejudica o homem, levando-o a chafurdar na mediocridade em vez de buscar a grandeza ou magnanimidade para a qual, segundo a antropologia cristã, teria sido criado. A autonomia sexual, quando se torna um fim em si mesma e é manipulada pelo consumo, gera homens isolados e sem disciplina. A crise da masculinidade afeta diretamente a capacidade e o desejo de constituir família e, consequentemente, a taxa de natalidade. Homens que vivem na mediocridade e no isolamento não estão aptos ou motivados pelo sacrifício e a responsabilidade ou engajamento necessários para a paternidade e o casamento. A ausência de clareza sobre o papel masculino e a oferta do modelo de casamento indesejável para as mulheres contribuem para a redução da fecundidade. Homens sem filhos estão, inclusive, ausentes das estatísticas e dos estudos sobre fertilidades em muitos países. A crise existencial do homem isolado, o self, priorizado sobre o futuro, é, portanto, a via pela qual o niilismo e o individualismo penetraram na formação do caráter da juventude. A ausência de um pai com propósito que possa prover segurança e lastro ético dificulta a construção de um futuro com esperança, tomando a decisão de ter filhos menos atraente ou viável. A crise da masculinidade é fundamental
fundamentalmente uma falha na transmissão de um modelo de caráter, garantindo a perpetuação do secularismo. A saída ética dessa crise não reside no retorno ao modelo patriarcal repressivo, mas na ressignificação da identidade masculina através do engajamento e do propósito. O ideal do homem redimido é um pai presente e envolvido com a família. O envolvimento ativo no cuidado familiar, como a participação no pré-natal e no parto humanizado, tem demonstrado influenciar positivamente a ressignificação da identidade masculina, provando que a masculinidade não se perde com o cuidado e a ternura. Essa experiência também pode promover o autocuidado masculino e capacitá-lo na condução de sua família. O homem deve ser capaz de oferecer proteção e segurança, sendo ele mesmo seguro e espiritualmente amparado. A crise de fecundidade é o desfecho demográfico e existencial da cadeia causal iniciada pelo relativismo, que fragilizou a moralidade, pela revolução sexual, que separou o sexo da procriação, e pela crise de identidade dos sexos, que enfraqueceu o casamento. O individualismo radical, que prioriza o self em detrimento da comunidade do futuro, é o principal motor cultural da baixa taxa de natalidade observada em países desenvolvidos. A crise de fecundidade é, portanto, consequência direta da autonomia reprodutiva. Essa mentalidade individualista é reforçada por fatores econômicos, sociais e de gêneros que impõem barreiras às escolhas das pessoas. Em muitas nações, a estagnação econômica e o envelhecimento populacional geram graves problemas estruturais. A carga tributária sobre a geração mais jovem aumenta e a diminuição da população leva a menor demanda e à estagnação econômica. Além das limitações econômicas e da desigualdade no cuidado, a crise é sustentada por um forte antinatalismo ideológico. Em sociedades seculares, é comum que políticos e ideólogos promovam políticas contrárias à natalidade. Existe uma narrativa sobre a superpopulação e o impacto ambiental, onde o antinatalismo é divulgado como um ato de responsabilidade ambiental. Essa lógica falha encoraja o indivíduo a negar o futuro em nome de uma ética ambientalista. As consequências geopolíticas da crise demográfica são severas. Com a população quase universalmente em declínio, a dependência de imigração aberta se tornará necessária para manter o crescimento econômico. Além disso, a ausência de soluções evidentes para o declínio populacional leva a uma preocupação plausível de que alguns países possam justificar a adoção de medidas muito severas que limitem os direitos reprodutivos. Para o cristianismo, a falta de filhos representa uma crise de transmissão de fé. Se as famílias cristãs não se perpetuam e a cultura prioriza o self sobre o futuro, a igreja perde a sua base orgânica. A crise de natividade é o ato final de renúncia à esperança, que é inerente à fé transcendente. O ato de procriar e educar filhos é a expressão máxima da crença em um futuro que transcende o indivíduo. O antinatalismo, motivado por meios ideológicos e econômicos, representa a negação prática dessa esperança, solidificando a vitória do niilismo prático, o pensiero debole, na esfera da vida. Dessa forma, a crise da natividade, impulsionada pelo individualismo, garante que o secularismo entre os jovens se torne a norma. As instituições culturais, como a educação e a mídia, atuam como magistério secular, reforçando essa normalidade jovem não religiosa e garantindo o declínio intergeracional da fé. Essa seção 4 delineia o avanço do secularismo até a esfera mais íntima e fundamental da existência humana. O relativismo proporcionou terreno para que a revolução sexual redefinisse o corpo e o prazer, desvinculando-os da procriação e do sacro. O feminismo, em suas vertentes radicais, utilizou o individualismo liberal para desmantelar a estrutura familiar como um todo. A crise da masculinidade, caracterizada pela perda de disciplina e propósito, criou um homem isolado e incapaz de fundar ou sustentar uma família com magnanimidade. Essa cadeia causal resulta inevitavelmente na crise da natividade, que é a negação demográfica da esperança no futuro e o veredito final do triunfo do self-individualista secular. O fio condutor em todas as fases é a soberania do indivíduo, que, embora busque a autonomia total, resulta em isolamento, mediocridade e subserviência ao consumo.
Diante da derrocada antropológica e cultural, a igreja é chamada a uma redefinição radical da sua identidade, evitando a acomodação e reafirmando a coerência do evangelho. É fundamental que haja uma renovação teológica e intelectual capaz de superar o pensiero debole e combater o relativismo. A igreja deve produzir um pensamento de alto nível para dialogar com a cultura contemporânea, reafirmando a transcendência e a palavra decisiva sobre a vida após a morte, um tema negligenciado que é crucial para restaurar a esperança no futuro. A moralidade e a cultura exigem uma resposta de coerência e testemunho profético. Em vez de se conformar com as coisas do mundo, o hedonismo, o consumismo, o fiel deve rejeitar a mediocridade, buscando uma vida de ascese e disciplina. Em resposta ao individualismo radical, tanto sexual quanto religioso, é crucial redescobrir a pertença e o nós eclesial, priorizando a fraternidade sobre as divisões internas. A comunidade de fé deve se esforçar para oferecer um testemunho claro e transparente, provando que existe uma alternativa viável à sociedade secular baseada na competição e na violência. No campo pastoral, o desafio é ancorar a caridade, o caritas, firmemente na verdade antropológica, o veritas, para combater o relativismo. Isso implica numa aplicação pastoral misericordiosa, mas que não abra mão da distinção e da capacidade profética. A defesa eficaz da família e do humano exige que a igreja retome a autenticidade do seu próprio igualitarismo radical original, o que diferenciaria da imagem de instituição retrógrada. O que acontece quando o indivíduo se torna soberano absoluto? A resposta está diante de nós. A sexualidade perde significado transcendente. A família deixa de ser estrutura natural e vira construção opcional. A masculinidade entra em colapso, a natividade despenca e o eu se torna o centro moral do universo. O relativismo, que começou como tese filosófica, agora molda decisões íntimas. E aqui está o ponto mais delicado. A igreja não ficou imune. Em muitos casos, ela não resistiu. Ela acomodou, ela reinterpretou, ela suavizou. Quando a cultura redefine o homem, a igreja é forçada a escolher. Ou reafirma a verdade antropológica, ou se adapta para sobreviver. E quando ela escolhe sobreviver ao invés de testemunhar, algo perigoso acontece. Ela começa a se auto-secularizar. É exatamente isso que veremos na próxima sessão. A crise externa se torna crise interna. O colapso cultural se torna colapso institucional. A irrelevância deixa de ser imposição e passa a ser escolha. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar a história com mais profundidade, então, por favor, faça 3 coisas simples. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa entender que essa crise não começou ontem e que não vai terminar com slogans. Aqui nós não estamos falando de guerra cultural superficial, nós estamos falando de estrutura civilizacional. E a próxima parte é ainda mais desconfortável.